escolheria para homenagear nesses 50 anos? Sem dúvida nenhuma, o doutor Antônio Tavares de Bragança. E, ao lado dele, o também doutor Rodolfo Muniz Barreto, que foi o braço direito dele durante toda a atividade de química que o Instituto de Tecnologia prestava. E ambos foram os professores fundadores da Escola de Química de Sergipe. O senhor quer dizer por quê? O senhor diga por quê, assim, por que o doutor Antônio Tavares? Para ficar gravado. Ao citar o doutor Antônio Tavares de Bragança, porque foi quem introduziu a química praticamente em Sergipe. O nome dele está ligado não somente à indústria, os primeiros passos dados no processo industrial, cabe a ele. Inclusive, a primeira grande indústria de porte que teve Sergipe, que foi a indústria de cimento, foi ele quem conseguiu, através do doutor Antônio Hermílio de Moraes, trazer para Sergipe essa fábrica. Por onde a gente andar, encontra sempre o nome de Dr. Bragança ligado à indústria em Sergipe. Pode ser? Na sua vida como químico, houve alguém que lhe influenciou? Que o senhor... As duas pessoas que estiveram muito ligadas a mim, foi o Dr. Bragança e meu pai, né? Que era Dr. Rodolfo Muniz Barreto. Por quê? Porque, como eu disse, desde a minha infância, eu vivia sempre ligado a eles. Ao Dr. Bragança eu tenho até um fato para dizer por que me influenciou. Ele era, naquela época, eu criança ainda, ele era o responsável pelo serviço de água da cidade de Aracaju. E dia de domingo, ele me levava sempre para Cabrita, que era a estação de tratamento que tinha na época. Porque ele foi justamente, como eu disse, foi quem cuidou do tratamento da água de Sergipe. Então, e meu pai, porque eu sempre vivia ao lado dele, sempre não só na época do Instituto de Química Bromatológica, como também no Instituto. Tanto assim que eu sempre fui o substituto dele na parte administrativa do Instituto de Tecnologia, até quando ele se afastou. Algum episódio interessante que tem ocorrido? Não, veja bem, a minha participação na UFES foi apenas como aluno, veja bem, porque embora eu tivesse sido formado pela Escola de Química de Sergipe em 1955, posteriormente, se eu não me engano, no ano de 1971, como professor da Escola Agrotécnica, eu tive de fazer, embora já fosse professor, mas por uma exigência do Ministério, eu tive de tirar a licenciatura. Então, como já era um profissional da química, eu fui obrigado a fazer apenas a parte didática. E aí eu fiz como disciplinas isoladas de 1971, se eu não me engano, a 1975, para conseguir justamente essa licenciatura. Mas o senhor tem alguma coisinha engraçada que tenha acontecido na escola de química, alguma historinha o senhor lembra? Não, na escola de química, na escola de química, a única coisa, veja bem, na escola de química, não na universidade, na escola de química, eu posso dizer o seguinte, eu fui da primeira turma e,
por coincidência, não é falsa modéstia, fui o primeiro colocado, justamente no vestibular, no ano de 1950. Entraram, parece que 25 candidatos e somente 12 lograram aprovação. E eu tive a sorte de ser o primeiro colocado. Mas, no ano de 1951, no meio do ano, eu me afastei da escola de Química. Motivos, talvez foi, não quero entrar muito em detalhe, foi questão de um problema com um professor. E Problemas pessoais? Pessoais, exatamente. Com um professor, e eu aí me afastei. Passei praticamente o ano de 51 e 52 sem estudar. Regressando à Escola de Química em 1953. Por isso é que eu não fui da primeira turma, embora tivesse começado, porque foi o primeiro vestibular que houve em Sergipe, na Escola de Química. Então, mas teve algum fato interessante, alguma coisa engraçada? Não, a única coisa que me chama a atenção era que, naquela época, veja bem, nós não tínhamos ainda uma vida acadêmica, de faculdade. Então, nós vivíamos como ainda naquela fase de ginásio, de curso científico e tudo, porque a legislação não dava aquela formação e a gente começava a lutar. E foi aí que eu fui escolhido o primeiro presidente da União Estadual dos Estudantes, quando só existiam praticamente 3 faculdades aqui. Era Escola de Química e Faculdade de Ciências Econômicas, foram as primeiras criadas pelo governo, e a Faculdade de Direito, graças também ao apoio dado por Dr. Bragança, que ajudou muito na criação da Faculdade de Direito de Sergipe. Podem até esquecer isso, mas eu sei, porque um inspetor que veio para aqui, Dr. Afonso Moreira Temporal, era com o Dr. Bragança o tempo todo. E pelas ligações que o Dr. Bragança tinha no Sul, lá principalmente no Ministério, conseguiu que a Faculdade de Direito fosse criada, inclusive como Faculdade Federal. Então, esses fatos que chamam a atenção era isso, é que a gente não tinha aquela vida acadêmica. Eu mesmo, por exemplo, fui presidente do diretório acadêmico da Escola de Química. Quer dizer, minha vida participativa dentro da Escola de Química foi aquela, assim, porque nós não tínhamos essa vida acadêmica que hoje tem. Mas era assim, a gente procurava fazer aquelas reuniões, aquela coisa, mas ainda sem aquele entusiasmo, porque não existia. Bom, eu para completar isso, eu quero fazer aqui um comentário levemente sobre o fato de ver que 2 homens que se dedicaram tanto à vida científica do estado de Sergipe, eles foram esquecidos. Inclusive, me desculpem, eu acho que até pela própria universidade. Porque eu digo o seguinte, se existe escola superior e hoje criada a universidade, foi graças a essa luta incansável de Dr. Bragança. E como eu digo, quando eu faço referência a Dr. Bragança, não quero esquecer meu pai, porque, como eu disse, foi o braço direito dele. Enquanto ele viajava para procurar recursos, meu pai ficava cuidando da parte técnica aqui, da instituição que ele criou com amor. Porque o Dr. Bragança criou com amor. Eu quero fazer aqui uma ressalva, que quando o Dr. Bragança se afastou da direção do Instituto de Tecnologia, e que era também diretor da Escola de Química, ele deixou, e eu, quando o substituí, minha primeira preocupação foi conseguir que o Estado depositasse uma quantia para reembolsar ele o que ele tinha comprado para poder manter o Instituto. Porque é isso justamente que eu quero dizer, que a abnegação dele era tão grande que ele não queria que faltasse reagentes nenhum no Instituto e na Escola de Química. Porque quando se falava naquela época, Escola de Química era ligada ao Instituto, porque todo o equipamento que o Instituto tinha na época, que era considerado um dos melhores do país, era para se ver a Escola de Química de Sergipe. Porque ele era o próprio diretor, e foi isso que eu encontrei nas notas,
que ele foi nomeado diretor da Escola de Química no dia 31 de dezembro de 1949. Por isso é que eu digo que quando tinha aquele negócio da criação em março de 1950, quer dizer, houve algum dado aí que não estava bem dizendo a realidade. Porque se ele, em março ou em dezembro, já era nomeado diretor da Escola de Química, era porque ela já existia. E foi justamente. Agora, como a criação era praticamente já no meio do ano, então ela só veio funcionar em 1950. Então, o fato que me leva justamente a dizer é justamente isso, porque eu não posso falar, como eu disse, em química, isso aí, porque não ligue essas duas pessoas. Não que os outros não mereçam, porque houve outros professores abnegados. Mas, por exemplo, se fala muito aqui na época, professor Barreto Fontes, a quem eu devo o primeiro emprego. Mas, por exemplo, doutor Bragança, meu pai, que eles praticamente não me ensinaram na universidade, mas a ligação deles foi justamente contribuir para isso. Porque os primeiros químicos que saíram daqui de Sergipe, eu, inclusive, na segunda turma, foi a primeira turma contratada pela Petrobras. Os quadros que formaram na época, em 1955, a Petrobras pagou um curso para que nós fôssemos trabalhar para lá. E eu fui o único que fiquei aqui. Agora, por quê? Porque já trabalhava no Instituto de Tecnologia, desde 1948, mais ou menos. Em 1956, eu preferi ficar, já era casado, e não queria aventurar e trabalhar, que eu ia trabalhar em Candeias, na perfuração. Mas os outros três foram. Então, eu quero apenas, não quero fazer, vamos dizer assim, crítica de maneira nenhuma, porque tudo depende de uma época. Tudo depende de uma época. Quer dizer, só eu acho assim, que Dr. Bragança e meu pai deveria ter uma coisa bem, principalmente para aqueles jovens que vieram conhecer o passado do que foi a luta deles. Meu pai foi diretor do Instituto de Tecnologia, substitui Dr. Bragança o tempo todo. E depois se dedicou à parte de análises clínicas também nas atividades. Como professor da escola, que ele também foi, porque começou com o Dr. Bragança e depois ele foi professor de Química Analítica, do qual, não é por ser meu pai, quero mais uma vez referir, os alunos gostavam imensamente, pela maneira, como dizia, eu tenho discurso aqui, quando dizia, pela maneira como ele tratava os alunos, meu filho, era sempre assim. Então, eu não posso deixar de ressaltar essas duas pessoas, porque foram eles que criaram justamente, que eu não ia fazer química, eu ia fazer engenharia civil, mas o Dr. Bragança insistia para que, como se um incentivo maior para que houvesse aqueles que estavam saindo dos científicos viessem para cá. E aí eu ainda hoje tenho essa memória muito grande deles, porque foram que me fizeram hoje, se algum sucesso eu tive na minha vida profissional, foi exatamente eles.